Buenas tardes. Boa tarde. Aqui estamos uma vez mais no Fundamento de Fé e Ciência. Quero dar uma cordial bem-vinda a todos os valentes que seguem com a gente depois de 6 sessões. Hoje estamos na 7ª sessão. Também quero dar as boas-vindas às pessoas que se incorporaram recentemente. Os lembro que se vocês perderam algum dos webinários anteriores, estão todos disponíveis no canal do YouTube GRI Live Creation. Desenho inteligente. Todos já ouvimos falar do desenho inteligente. Na semana passada a gente mencionou brevemente a vários proponentes dessa ideia, como Michael Behe, Stephen Meyer, Paul Nelson, e vimos que cada um deles se situava em uma categoria distinta na graduação dos modelos das origens, desde a evolução dirigida até a criação de Terra Jovem. E por que isso acontece? Como é possível que pessoas do mesmo grupo tenham diferenças tão grandes enquanto a sua filosofia das origens? Bem, há basicamente duas razões. Em primeiro lugar, o desenho inteligente não é propriamente um modelo de origens, já que não pretende especificar quem é o responsável da origem, nem quando ocorreu, e nem sequer os detalhes de como se produziu. Por isso, entre os defensores do desenho inteligente, encontramos pessoas que acreditam que Deus criou o mundo em 7 dias e outros que acreditam que ele fez em milhões de anos, e alguns que nem sequer creem no Deus cristiano, o que os une à certeza de que há uma inteligência implicada. Em segundo lugar, o desenho inteligente tenta manter a discussão sobre a discussão das origens exclusivamente no âmbito científico. Evidentemente, a proposta de que existe um ser inteligente responsável pelo desenho do universo tem implicações religiosas, mas os defensores do desenho inteligente tentam evitar conscientemente definir quem seria essa inteligência e se limita a afirmar que na natureza existem evidências irrefutáveis de desenho que se podem estudar e comprovar cientificamente. Se a gente resume essas ideias em uma definição simples, a gente pode dizer que a teoria do desenho inteligente sostém que certas características do universo e dos seres vivos se explicam melhor com uma causa inteligente que com processos naturais não dirigidos como a seleção natural. A versão contemporânea dessa teoria se conhece também como movimento de desenho inteligente. Apareceu na década dos anos 90 com um grupo de cientistas e profissionais de diferentes âmbitos que estavam descontentes com a teoria da evolução. Cada um, desde seu campo, se havia dado conta de que a comunidade científica dava com certeza de que a vida tinha sido formada e diversificada por processos estritamente naturais, mas que na realidade existiam muitas evidências de que isso não era possível. Esses cientistas se reuniram e começaram a compartilhar suas ideias e chegaram na conclusão de que, se eles se prescindiam da imposição do naturalismo e estudavam a natureza com uma mente mais aberta, os dados apontavam em outra direção: uma causa inteligente. Se vocês querem conhecer mais detalhes sobre a história do desenho inteligente desse movimento e suas principais características, recomendo este documentário, La Clave del Ministério de la Vida, Unlocking the Mystery of Life, em inglês, que se pode encontrar em vários idiomas no YouTube e na página web da produtora Desenho Inteligente, Ilustra Média. Eu deixo o link do material adicional. Muitas das coisas que a gente vai falar hoje são explicadas em detalhe nesse documentário. Vamos começar
conhecendo alguns dos proponentes do desenho inteligente. Um dos fundadores, Philip Johnson, é professor de Direito, autor do famoso livro Juízo a Darwin, e que morreu recentemente, em 2019. Já conhecemos ao bioquímico Michael Behe, quem desenvolveu o conceito de complexidade irredutível. William Dembski é filósofo e matemático. Dele surge o argumento da complexidade especificada. Esses dois conceitos, a complexidade irredutível e a complexidade especificada, são fundamentais para o desenho inteligente, e do que em breve a gente vai explicar em detalhe. Outros proponentes do desenho inteligente são Stephen Meyer, que é um historiador e filósofo da ciência e um grande comunicador. Ele escreveu vários livros muito bons, e existe um que eu gosto muito especificamente, que é Signature in the Cell. Voltarei a mencionar quando a gente volte a falar do DNA, porque explica de uma maneira muito simples, mas muito cativadora. Paul Nelson pertence também ao campo da filosofia, da ciência, e também é um excelente comunicador. Ele é responsável de muitos dos fabulosos documentais da produtora Ilustrada Média. Com certeza também existem biólogos como Jonathan Wells e Ian Gauger, astrônomos como Guillermo Gonzalez e teólogos como Jay Richards. Muitos deles estão associados com o Discovery Institute de Seattle. Quando vocês tenham tempo, eu recomendo que deem uma olhada na página web discovery.org. Aí vocês poderão encontrar mais informações sobre esses autores e outros, suas publicações, vídeos, eventos. Bem, mesmo que essas pessoas e o Discovery Institute são conhecidas por sua vinculação com o desenho inteligente, eles não inventaram o conceito. Na realidade, se trata de uma ideia muito antiga. Um dos personagens históricos famosos por proponerla foi o filósofo e teólogo do século XVIII, William Paley. Na sua obra Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, ele propõe a conhecida analogia do relógio e do relojeiro. O que disse Paley é que se uma pessoa se encontra com um relógio abandonado e pega esse relógio e observa a sua complexa maquinária interior, ele vai concluir imediatamente que este aparato foi fabricado por um relojeiro com um propósito, inclusive mesmo que o relógio não funcione, que esteja estragado. E se aplicamos esse mesmo argumento à natureza, observando a complexidade dos seres vivos, o bem feito que estão para realizar suas funções, concluímos de que alguém os desenhou e os fabricou para ser o que fazem. Não sei se vocês sabem, mas Darwin estudou teologia. Um dos autores que ele teve que ler durante seus estudos foi precisamente a Paley. E na sua autobiografia, Darwin declarou que o argumento do relojeiro lhe pareceu a ele convincente. Mais tarde ele mudou de opinião e chegou à conclusão de que essa adaptação precisa dos seres vivos e suas funções poderia ser um produto da seleção natural, no lugar de um desenho planejado. Richard Dawkins defende essa mesma ideia e escreveu um livro inteiro sobre esse tema, que ele titulou O Relojeiro Cego, que se refere justamente à seleção natural. Aqui tem uma cita do livro, que diz: o mundo se divide em coisas que parecem desenhadas, como os pássaros e os aviões, e coisas que não, como as rochas e as montanhas. As coisas que parecem desenhadas se dividem, em sua vez, naquelas que realmente foram desenhadas, como os submarinos e os abridores de lata,
e outras que não, como os tubarões e os ouriços. O critério que define as coisas que parecem ou estão desenhadas é que as suas partes estão montadas de maneira estatisticamente improvável de forma funcional. Essas coisas fazem algo bem, por exemplo, voar. A seleção natural proposta por Darwin pode produzir uma assombrosa ilusão de desenho. Assim que, segundo Dawkins, os processos naturais podem produzir uma ilusão de desenho tão boa que nos confunde e não somos capazes de diferenciar o desenho real do desenho aparente. Gostaria de fazer uma prova com vocês. Eu vou colocar aqui 3 fotos de rochas. Vou pedir que vocês olhem com atenção e em seguida eu vou lançar uma pesquisa para que vocês me digam em qual dessas fotografias vocês detectam desenho. Vamos lá? Aqui estão as fotos. Vou deixar uns segundos para que vocês observem. E agora vou lançar aqui o questionário. Vamos lá. Aí vocês têm, marca uma opção respondendo a pergunta em quais dessas fotografias, em quais dessas rocas vocês estão 100% certos de que existe um desenho. Vamos deixar uns segundos para responder. Vamos esperar um pouco mais. Temos respostas de uns 60% dos ouvintes. Bem, vamos deixar por aqui. Vou finalizar a votação. E aqui está o resultado. Aí a gente tem. Parece que há bastante acordo. É que a fotografia 3 é a ganhadora. É a que mostra o desenho muito claramente. Nos 3 casos, as rochas têm forma de cara humana. Mas as 2 primeiras, a gente poderia pensar que foram produzidas por processos naturais, como a erosão. Enquanto a terceira, sem dúvida nenhuma, mais de 80% votaram por essa, é sem dúvida esculpida. E como a gente sabe? Bem, há várias coisas que diferenciam a terceira foto das demais. O nível de detalhe é muito maior. As 2 primeiras têm a forma geral de um rosto, mas na terceira a gente distingue o cabelo, o nariz, os olhos, inclusive as pupilas. A gente pode dizer que a terceira fotografia mostra uma complexidade muito maior. Quanto mais detalhe tenha o rosto, menos provável é que seja formado por processos naturais. Além disso, nessa fotografia não existe um rosto, existem 4 rostos com todos os seus detalhes. Complexidade e improbabilidade são 2 aspectos importantes para identificar desenho. Existe algo mais que faz com que a gente esteja seguro, certos. É que não se trata de qualquer cara, a gente reconhece esses rostos. São pessoas que a gente já viu em outros lugares, como nos livros de história, em bilhetes, porque são 4 presidentes dos Estados Unidos. Antes eu falava do matemático William Dembski e do conceito de complexidade especificada. Se refere precisamente a isso.
Dembski disse que quando algo é complexo, muito improvavelmente, e além de que se corresponde com um padrão externo, a gente o identifica como desenhado. Uma análise de Dembski é muito mais amplo, contém cálculos complexos, mas para os que gostam da matemática pode ser interessante. Dos vários livros que Dembski escreveu, existe um que trata especificamente deste tema e se chama de Design Inference. A complexidade especificada está relacionada com outro conceito, mais fácil de entender, porque com certeza para a gente é mais familiar do que a probabilidade e as matemáticas, que se trata da informação. A sequência de letras que a gente vê na tela é complexa, porque não segue um padrão normal, regular, como AB, AB, AB. Se a gente lança as letras de um jogo de Scrabble sobre a mesa, ou se a gente dá a um chimpanzé um computador, conseguir essa sequência específica de letras é algo altamente improvável. Mas isso não garante que essa sequência de letras esteja desenhada. Podia ser perfeitamente o resultado de um primeiro chimpanzé teclando a sorte. Mas a situação muda por completo se a sequência de letras que a gente está falando é essa. Se trata das mesmas letras ordenadas de outra maneira, no qual a complexidade e a probabilidade da sequência são as mesmas que antes. Mas agora há um fator acrescentado. Essas letras nos dizem alguma coisa. Essa sequência contém informação. E a única causa conhecida capaz de produzir informação são seres inteligentes. Essa informação pode ter formas diferentes. Pode ser uns e zeros colocados de forma precisa em um programa de informática, podem ser pontos e riscos numa mensagem de Morse ou desenhos num hieroglífico egípcio. Mas em todos os casos, sempre que existe uma mensagem, a gente sabe que existe uma inteligência atrás. Já comentamos que o DNA contém informação codificada equivalente a qualquer uma dessas mensagens, inclusive, como a gente vai ver na seção de biologia, muito mais larga, complexa e improvável. Os detratores do desenho inteligente dizem que inferir inteligência e desenho dos padrões encontrados na natureza não é algo científico, mas resulta que se trata de um processo habitual em muitos dos campos de investigação. Quando os arqueólogos encontram inscrições ou gravações antigas, não tentam explicar por meio de processos naturais, pelo contrário, assume que foram seres humanos inteligentes que fizeram as gravações e que essas contêm informações, inclusive mesmo que não se entenda, que a gente não saiba decifrar. Os projetos SETI de busca e inteligência extraterrestre levam décadas escutando e analisando os sinais que vêm do espaço em busca de padrões que contenham informação, de qual se deduziria que existem seres inteligentes aí fora tentando se comunicar com a gente. E um exemplo muito próximo e recente, nos últimos meses foram realizadas várias investigações para tratar se o vírus Covid, que nos está amargando a vida, é natural ou criado em um laboratório, desenhado. Todos esses exemplos mostram que a ciência sim que infere inteligência a partir de objetos, sinais ou padrões, e que o problema não vem de que o processo não seja científico, senão das implicações que tem o resultado. A arqueologia e os estudos sobre o Covid inferem inteligência humana, não tem problema. E no caso que tivesse êxito, se inferiria que é uma inteligência extraterrestre? Mas no caso de ciência, do DNA e outras moléculas que contêm informação biológica, a inteligência inferiria em divina. E isso não está permitido no marco do naturalismo. Contra essa limitação arbitrária
é contra o que se rebela o desenho inteligente. Outro famoso argumento de desenho inteligente chamada complexidade irredutível, que é o conceito desenvolvido por Michael Behe, está no livro A Caixa Negra de Darwin. Vamos repassar como que funciona a evolução por mutação e seleção natural. As mutações produziriam pequenas mudanças nos organismos que muito raramente seriam beneficiosos e ajudariam a reproduzir mais que seus companheiros sem a mutação. No futuro se poderiam colocar novas mutações beneficiosas e os seus descendentes uma a uma, e assim a espécie iria mudando muito lentamente ao longo do tempo. Mesmo que Darwin não sabia nada de mutações, ele era consciente de que a sua proposta implicava em mudanças pequenas, ligeiramente beneficiosas, que iam se acumulando ao longo do tempo. No seu livro A Origem das Espécies, existe um parágrafo que ele afirma o seguinte: se pudesse demonstrar que existiu um órgão complexo que não foi formado por modificações pequenas, numerosas e sucessivas, minha teoria se destruiria por completo. Bem, Behe aceita o desafio de Darwin e o aplica à sua especialidade, a microbiologia, que é um campo que Darwin não sabia nada. Que na época de Darwin, os microscópios mostravam as células como pequenas bolsinhas com líquido túrbio. Mas hoje sabemos que a célula, inclusive as bactérias, que são as células mais pequenas, são sistemas muito sofisticados, que contêm elementos complexos que os biólogos chamam de máquinas moleculares. Para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando, vamos ver uma pequena animação digital de um interior de uma célula. Que eu vou compartilhar o vídeo. Aqui está. Se a gente pudesse fazer muito pequeno e entrar dentro de umas células, isso é o que a gente veria. Estamos atravessando a membrana celular, já estamos dentro. É como uma cidade em miniatura, ou como uma fábrica automatizada, em que os materiais se transportam de um lugar a outro, eles que estão se montando e desmontando coisas simultaneamente. E cada uma dessas coisinhas com cor que a gente viu dentro da célula é uma máquina molecular, que tem um trabalho que fazer e faz com uma velocidade e uma precisão alucinantes. Bem, o que disse Behe é que essas máquinas moleculares não se podem haver sido formado lentamente por mutação e seleção natural ao longo de muito tempo, porque são irredutivelmente complexas. Isso significa que existem diversas partes interconectadas e que todas são imprescindíveis para o funcionamento da máquina, assim que era necessário que elas aparecessem todas de uma vez só, porque só com algumas partes a máquina seria inútil e a seleção natural lá teria eliminado. Para explicar o conceito, Behe utiliza o exemplo de uma máquina não biológica muito simples, uma ratoeira. Esse aparato tem 5 partes, todas elas são necessárias para que funcione. Se a gente só tem a base ou uma outra parte, não vai caçar rato? Se uma mutação pudesse produzir uma dessas peças, essa peça sozinha não ia servir para nada. Seria apenas um incômodo para o organismo e a seleção natural o eliminaria. Assim que não é possível que as peças vão se acumulando pouco a pouco ao longo do tempo. As máquinas moleculares reais são muito mais complexas que uma ratoeira e têm muitas mais peças. Um dos exemplos mais conhecidos é um flagelo bacteriano. Algumas bactérias têm um apêndice móvel para se movimentar, que é como uma cauda, que gira com grande velocidade, propulsada por um líquido como faria um motor de uma lancha. Os cientistas que estudaram a estrutura do flagelo se surpreenderam do parecido que é um motor de propulsão, o que faz, só que é muito mais eficiente em miniatura. De fato, se parece com algumas das peças que recebem os mesmos nomes que as peças correspondentes dos motores, como rotor, estator.
Bem, vamos ver aqui uma animação para que a gente veja como é o flagelo e como ele funciona. Vamos ver. Aqui está. O flagelo está na membrana da bactéria por vários anéis que atuam como correnetes. E na parte exterior tem um codo que sai o filamento. O rotor gira a milhares de revoluções por minuto e dá ao filamento uma velocidade entre 200 e 1000 revoluções por minuto. Quando está girando, pode parar em só um quarto de volta e começar a girar em sentido contrário. Esta maravilha tecnológica em miniatura é formada por 20 proteínas diferentes e todas são necessárias para que funcione. Se a gente tivesse que construir um flagelo por seleção natural, era necessário que essas mudanças foram acontecendo de uma vez só para todos os componentes e também, por sorte, todas as peças deveriam estar montadas no tempo correto. E durante todo esse tempo, esse processo, as bactérias teriam uma estrutura que não funciona. As bactérias que têm flagelo gastam muita energia em fabricá-las, mas vale a pena porque é necessária para seu funcionamento. Uma bactéria que não se move gastaria toda essa energia para nada, estaria em desvantagem, se reproduziria menos que as que não têm essa carga e o flagelo desapareceria da população antes de terminar de se formar. Essa é a seleção natural. Outra aportação do desenho inteligente ha sido precisamente o intento de delimitar o que podem fazer a seleção natural e o que não podem fazer. E disso vai seu livro The Edge of Evolution. Hoje a gente não vai ter tempo de explicar, mas eu vou falar um pouco. Behe explora o conceito de mutação beneficiosa. Desde o ponto de vista da mutação, uma mutação se considera beneficiosa se o organismo que a possui se reproduza mais que as demais. Mas isso não significa que o organismo seja mais complexo. De fato, normalmente é tudo o contrário. Vocês se lembram de quando a gente colocou o exemplo do coelho branco? Ser branco na neve pode ser beneficioso, mas que tipo de mutação faz um animal branco que não era branco originalmente? Uma possibilidade é o albinismo. Um animal, uma pessoa albina, perdeu a capacidade de fabricar melanina, que é o pigmento que dá cor à pele e ao cabelo, e por isso é branco. Ser albino, ser branco, poderia ser vantajoso em algumas circunstâncias, mas com a mudança esse animal albino perdeu informação. Antes era capaz de fabricar um pigmento e agora já não pode. Existem muitas mutações que são consideradas beneficiosas, que atuam de maneira similar e que na realidade estão estragando alguma coisa. Outro exemplo é uma doença humana chamada anemia falciforme. É uma doença genética causada por uma mutação que altera a forma dos glóbulos vermelhos do sangue. Os glóbulos vermelhos normais são redondos, que vocês veem alguns aí, mas os glóbulos vermelhos dessas pessoas com essa anemia falciforme são deformes e em forma de lua e têm problemas para transportar oxigênio, pelo qual as pessoas que padecem dessa enfermidade necessitam tratamento por vida ou um transplante de células-mãe. Você diria que essa é uma mutação beneficiosa? Bem, acontece que pode ser, porque existe uma outra doença que afeta os glóbulos vermelhos, a malária. Nesse caso, não é uma doença genética, senão que é causada por um parásito. Você é picado por um mosquito que injeta um parasita microscópico e ele injeta glóbulos roxos e se produz. E o que tem a ver a malária com essa doença? O que acontece é que essas pessoas que têm essa doença, a anemia falciforme, elas não pegam malária, porque o parasita da malária não podem viver nos
glóbulos roxos com deformidade, assim que para uma pessoa que tem essa doença, ela tem essa vantagem que não vai pegar malária. A conclusão de Behe é a mesma que chegamos a gente há um par de semanas. A teoria da evolução depende que o processo de mutação e seleção natural vá fazendo pouco a pouco os organismos mais complexos, mas isso não ocorre. As máquinas moleculares não podem se construir passo a passo, e as mutações beneficiosas normalmente implicam perca de informação. A gente poderia seguir falando esse tema durante muito mais tempo, mas hoje eu prometi que teria tempo para as perguntas, assim que já vou terminando. O grupo de desenho inteligente investiga sobretudo em temas de biologia, mas também fez avanços importantes na física e na astronomia, com questões relacionadas ao fine-tuning do universo. Se estão interessados neste tema, recomendo 2 documentários do Ilustrada Média: O Planeta Privilegiado e O Chamado do Cosmos, que vocês têm o link no material adicional. Recomendo também que vocês olhem a página web de Ilustrada Média. Já mencionei várias vezes essa produtora e nos próximos dias eu vou recomendar mais materiais produzidos por eles. Muitos de seus vídeos também estão disponíveis na página web do GRI, porque a gente colabora com eles traduzindo a vários idiomas. São documentários de muita qualidade que são muito bons para compartilhar com pessoas que são um pouco duras com relação à religião. Como a gente enfocou no desenho inteligente, esses vídeos não costumam mencionar Deus, nem a Bíblia, nem a criação diretamente. Mas as coisas que se expressam claramente nas coisas que vemos na natureza são tão extraordinárias que não se poderiam ter feito sozinhas, e deixam a gente chegar às suas próprias conclusões de que existe uma inteligência desenhadora. Termino com a pergunta que eu fiz no primeiro dia e eu volto a fazer outras vezes. Os criacionistas que acreditamos no relato bíblico, a gente pode ou deve trabalhar com pessoas do desenho inteligente? A minha resposta pessoal é um sim, com certeza. Mesmo que todos os proponentes do desenho inteligente sejam criacionistas, todos os criacionistas creem no desenho inteligente. Portanto, suas investigações e argumentos nos resultam muito úteis. Quando eu estudei na Universidade de Loma Linda, eu fiz um curso de verão no Discovery Institute e eu conheci pessoalmente a muitas das pessoas, os cientistas que a gente falou hoje. São pessoas encantadoras e a maioria deles tem profundas convicções religiosas. Além disso, como dentro do desenho inteligente existem distintas visões de origens, eles são respeitosos com todas as perspectivas. Minha conclusão para hoje: o movimento do desenho inteligente é uma valiosa fonte de informação e recursos para o criacionismo. O fato de separar os argumentos científicos a favor do desenho das crenças religiosas pode ser útil em certos contextos, como quando conversamos com pessoas ateias. De qualquer forma, para mim, o desenho inteligente não é suficiente. Eu creio que quando e como da criação e, sobretudo, quem é a inteligência criadora, sim, que são importantes. E isso era precisamente nosso tema da semana que vem: o criacionismo bíblico.